Vamos agora conversar com a Ariane, que eu prometi para você, para que ela pudesse explicar a situação junto ao governo do Distrito Federal e as passagens da região do entorno, né? Ô Ari, eu não sei se deu para você entender a minha pergunta, mas eu repito, não tem problema nenhum, dando boa noite a você mais uma vez. Houve o aumento autorizado pela Secretaria de Mobilidade, a Justiça entrou, o GDF teve que recuar, né? Voltamos aos valores anteriores e agora a nova notícia é que o GDF não quer mais administrar os ônibus da região do entorno. Explica pra gente e fala dessa reunião importante que aconteceu hoje à tarde. Pois é, Henrique, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha só, a história é a seguinte: todo mundo esperava que o GDF fosse recorrer à decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, que decidiu suspender esse reajuste de até 20% nas passagens de ônibus daqueles veículos que fazem o trajeto entre o entorno e o DF. Mas hoje, surpreendentemente, o GDF, o governo daqui do DF, disse que não vai recorrer e, mais do que isso, foi até a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, entregar pessoalmente um ofício na pessoa do secretário de Transporte e Mobilidade, Walter Casimiro, devolvendo para a ANTT, para essa agência, o controle sobre as tarifas do transporte que faz o trajeto entre o entorno e o DF, o chamado transporte semiurbano. A gente lembra que o controle de toda essa operação estava a cargo do DF, da Secretaria de Mobilidade, desde meados do ano passado. Por isso, inclusive, que esse reajuste nas passagens de Águas Lindas, Planaltina, Valparaíso, cidades do entorno, vem através de uma canetada da própria Secretaria de Transporte daqui do DF. Só que agora, diante especialmente dessa decisão da Justiça que suspende esse aumento nos valores das passagens, o GDF fala, olha, então a gente não quer mais administrar essas tarifas e o transporte do entorno, a gente quer devolver para a ANTT e vocês façam o que bem entenderem, façam a gestão desse transporte, que a ANTT possa também fixar novas tarifas, caso haja necessidade. E tudo isso porque, Henrique, como a gente tinha dito ontem aqui no Cidade Alerta DF, a Secretaria de Mobilidade bate o pé e mantém a posição de antes, de que o sistema não está se pagando, não vai dar para continuar com essa operação sem haver qualquer tipo de reajuste. Já que o reajuste está proibido, então o governo do DF preferiu entregar de volta, devolver para a ANTT o comando desse transporte que liga o entorno ao Distrito Federal. Bem, mas aí, Ari, eu fico pensando aqui, quer dizer, a Secretaria de Mobilidade fez a conta errada? Ela imaginou que ia dar certo, que seria possível ter uma boa gestão na região do entorno e agora, ao ter que autorizar esse aumento, para muitos gigantesco, batendo aí a casa de 26% em alguns casos, né? Ela recua e diz, não, isso aí não é mais para mim, eu não quero mais, e devolve. Qual é a explicação que a Secretaria dá para essa iniciativa que eles tomaram lá atrás e que agora se arrependem? Ô, Henrique, basicamente a Secretaria não voltou atrás quanto à afirmação de que é preciso que haja um reajuste. Só que a Secretaria está impedida de fazer esse reajuste por conta de uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. E já que eles querem fazer o reajuste, entendem que esse aumento é a solução para que o transporte possa se manter, mas não podem fazê-lo, eles querem então, não querem ficar com esse problema, com essa bomba nas mãos, segundo a própria Secretaria de Mobilidade, já que eles têm a solução, que seria o reajuste, mas ela não pode ser exercida nesse momento por conta da decisão da Justiça. Então, eles querem devolver para a ANTT. A gente lembra, Henrique, que quando a Secretaria de Mobilidade recebeu esse dever, né, essa atribuição de gerir o transporte do entorno para o DF, eles tiveram, inclusive, um aval da própria agência para que pudessem fazer um reajuste nos valores das passagens. Mas, num primeiro momento, eles preferiram não fazer o reajuste e disseram que precisavam de estudos técnicos para entender se era preciso mesmo reajustar a passagem, por quê, enquanto. E após alguns meses, eles entenderam que sim, era preciso reajustar as passagens, especialmente por conta de custos operacionais que aumentaram muito, combustível, manutenção, funcionários, enfim, todo o contexto da pandemia, e entenderam que esse reajuste da ordem de 24% a 26% seria o necessário para que o sistema pudesse se pagar, só que como isso não pode ser efetivado,
por conta da decisão, eles entendem que devem repassar de novo para a NTT essa atribuição, para que ela, então, em posse dessa gestão, faça o que considerar melhor e entenda ali se vai ser realmente necessário, na visão dela, continuar com os mesmos preços, se vai ser preciso, de fato, fazer um reajuste talvez mais brando, mais escalonado, enfim. Fato é que a gente lembra que houve também um outro problema, que foi justamente a motivação da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi justamente quando o governo do estado de Goiás entrou no circuito, ainda no domingo, e disse, olha, o DF não me consultou antes de reajustar essas passagens, eles invadiram a minha autonomia enquanto Estado de Goiás. Então, para não haver qualquer tipo de ruído, a gente entende meio essa mensagem como um lavo minhas mãos, sabe, Henrique? Então, agora, hoje à tarde, inclusive, esse ofício foi entregue na NTT para que ela, a partir desse momento, faça, como já fez anteriormente, a gestão desse transporte. Fato é que pelas ruas, estive hoje de novo lá na rodoviária do Plano Piloto, o passageiro, o usuário, está aliviado, porque está sabendo que, pelo menos por enquanto, o reajuste não vai voltar a valer. Valeu demais, Ari Bittencourt, aqui no Nossa Cidade.